Antes de mais nada, o aviso inicial obrigatório para nossa audiência. O podcast Café e Vade-Mecum está disponível no Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music. É a recado dado. Exato. Dito isso, boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma imersão profunda. E a missão de hoje é bem estratégica. Com certeza, nós vamos desbravar um dos temas mais implacáveis do direito ambiental, que é o licenciamento ambiental. Que é um assunto que derruba muita gente boa, né? Ah, sem dúvida. E a base para a nossa análise de hoje compila uma carga bem robusta de doutrina, a legislação central da área, tipo a Lei Complementar 140 de 2011. Sim, as resoluções cirúrgicas do CONAMA. Isso, além de um raio-x completo do que mais despenca nas provas. O nosso objetivo aqui é transformar esse material que costuma ser bem denso. Denso e cheio de labirintos, para falar a verdade. Pois é, transformar tudo isso em um conhecimento prático, ágil e à prova daquelas pegadinhas clássicas. E é um tema que exige muito foco. As bancas sabem exatamente onde quem está fazendo a prova costuma escorregar. Com certeza. O que nós temos em mãos aqui é uma engenharia jurídica muito sofisticada. O material deixa claro que dominar o licenciamento não é apenas decorar prazos, Não, longe disso. é compreender a lógica de como o Estado tenta equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção de um bem de uso comum do povo. Exatamente. Quando se entende o porquê de cada regra existir, a memorização flui melhor. Acontece de forma quase natural. Certo, vamos destrinchar isso. Para começar, a premissa absoluta é entender que o licenciamento não é um carimbo automático. Não é um mero formulário que o empreendedor preenche, assina e protocola na prefeitura. Nem pensar. A natureza jurídica do licenciamento é de um procedimento administrativo complexo. E é um encadeamento de atos, né? Isso, atos vinculados e articulados. Funciona como a espinha dorsal, o grande instrumento preventivo da Política Nacional do Meio Ambiente. O Estado não quer correr atrás do prejuízo para multar quem poluiu. Ele quer evitar que o dano aconteça em primeiro lugar. Essa é a grande materialização do princípio da prevenção. E a base legal para que o Estado possa fazer isso, para intervir dessa forma na iniciativa privada, é o poder de polícia ambiental. O famoso poder de polícia. Exato. A administração pública chama para si a responsabilidade de estabelecer condições, os limites e as restrições para exercer qualquer atividade. Qualquer atividade que seja efetiva ou potencialmente poluidora. Perfeito. Se uma fábrica vai usar recursos ambientais ou se um projeto de infraestrutura pode causar degradação, eles precisam passar por esse crivo. É um pedágio necessário. A Constituição garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o licenciamento é a garantia de que a atividade econômica não vai atropelar esse direito. E quando esse pedágio envolve atividades com o potencial de causar um impacto significativo, aí nós entramos no território daquele que é o terror de muitos empreendedores. O famigerado EIA e RIMA. O estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental. Que é uma tarefa colossal se a gente for analisar o material. Demais. Exige uma equipe multidisciplinar, geólogos, biólogos, sociólogos, engenheiros. E um ponto crucial para a lisura do processo é que essa equipe precisa ser tecnicamente habilitada e imparcial. Imparcial. Mas adivinha quem paga a conta dessa brincadeira? O próprio empreendedor. Integralmente. E não é nada barato. Desde a coleta exaustiva de dados primários, as expedições de campo, Análise de laboratório. tudo, até o fornecimento de pelo menos 5 cópias físicas do RIMA. O custo fica todo na conta de quem quer lucrar com a obra. O que é fascinante aqui é a dicotomia genial entre o EIA e o RIMA. Muita gente acha que são a mesma coisa, né? Pois é, mas eles têm propósitos e públicos completamente diferentes. O estudo de impacto ambiental, o EIA, é um documento absurdamente denso, Altamente científico. escrito por especialistas para ser lido pelos analistas ambientais do órgão licenciador. Já o RIMA tem uma vocação diferente. Puramente democrática. A obrigatoriedade da publicidade e da transparência brilha de forma absoluta no relatório de impacto ambiental. As normas exigem que ele traduza aquelas milhares de páginas de dados brutos para uma linguagem mais acessível.
Ele precisa obrigatoriamente ser ilustrado. Mapas, cartas, quadros, gráficos e técnicas visuais. A ideia é que a sociedade civil consiga pegar aquele relatório e entender perfeitamente o impacto da obra. Entender como aquilo vai afetar a sua vida e a sua cidade. E essa necessidade da sociedade compreender o impacto é o que nos leva direto para um dos momentos mais dinâmicos do processo. A audiência pública. Isso. É aqui que muita gente se confunde, achando que todo licenciamento exige uma audiência. O que não é verdade. De forma alguma, a audiência não é obrigatória de forma automática sempre que há um EIA-RIMA. O órgão ambiental pode até promovê-la se achar necessário. Mas existe um gatilho. O normativo determina que ela deve ser realizada se houver solicitação. Solicitação do Ministério Público, de uma entidade civil ou de um número muito específico de pessoas. 50 cidadãos. Esse número mágico de 50 cidadãos é um prato cheio para as bancas examinadoras. Adoram cobrar isso. E pensem na genialidade prática disso hoje em dia. Na década de 80, conseguir 50 assinaturas físicas exigia mobilização na praça. Bater de porta em porta. Hoje, com um grupo de aplicativo de mensagens do bairro, a sociedade civil atinge esse quórum em questão de minutos. E consegue travar um processo se o órgão tentar contornar o debate público. E o peso dessa solicitação é gigantesco. Imaginem o cenário. O empreendedor gasta milhões, faz o estudo e uma associação solicita a audiência pública. E o órgão ambiental simplesmente ignora o pedido e emite a licença. A consequência jurídica disso é letal. A licença concedida sem a realização da audiência solicitada não tem validade alguma. É um caso de nulidade absoluta. O direito à informação foi violado, e todo aquele procedimento caro cai por terra instantaneamente. É a demonstração clara de que a forma, no direito ambiental, também é garantia de proteção do fundo. Não basta o projeto ser bom, ele precisa ser submetido ao escrutínio público da maneira correta. Exatamente. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o processo de licenciamento não é um ato único. Não se entrega um calhamaço de papel e recebe uma permissão universal. Existe uma verdadeira sopa de letrinhas que divide as etapas, LP, LI e LO. E para quem estuda, a melhor forma de dominar isso é visualizar como uma linha do tempo da vida do empreendimento. Começando pela licença prévia, LP. A natureza da LP é puramente de planejamento. Ela não autoriza mover um grão de terra no terreno. Nenhum. O que ela faz é atestar a viabilidade ambiental da concepção e da localização do negócio. É o Estado dizendo que uma fábrica daquele tipo, naquele local, é ecologicamente viável se cumprirem as condições. E o prazo máximo de validade faz todo sentido prático, até 5 anos. Porque elaborar projetos executivos e captar financiamento leva muito tempo mesmo. Exatamente. A LP é a aprovação da ideia no plano físico do território. Uma vez que o empreendedor cumpre todas as condicionantes dessa fase preliminar, ele precisa da autorização para começar a construir de fato. E aí que entra a licença de instalação, a famosa LI. A LI é a permissão para instalar o empreendimento. Construir as estruturas físicas e implementar as medidas de controle ambiental exigidas. É a fase das máquinas operando, da terraplanagem. Da construção civil propriamente dita. E o prazo máximo legal para a LI acompanha a complexidade de grandes obras. Podendo chegar até 6 anos. Avançando na nossa linha do tempo, a obra finalmente termina. Mas a empresa não pode simplesmente ligar os disjuntores e começar a operar. Precisa pedir a chave para a porta abrir. Que é a licença de operação, a LO. Nessa etapa, o órgão ambiental vai in loco fazer a vistoria. Eles conferem se tudo aquilo que foi prometido no papel na LP e construído na LI está funcionando. Os filtros das chaminés estão lá. A estação de tratamento de efluentes opera bem. Se estiver tudo certo, a LO é expedida. E o funcionamento começa oficialmente. A validade da LO varia de um mínimo de 4 anos até o máximo de 10 anos. E esse prazo de validade da LO nos leva a uma das regras de renovação mais importantes do direito ambiental. O famoso prazo de 120 dias. Isso. A regra estabelece que o pedido de renovação de qualquer licença, mas especialmente da LO, deve ser protocolado com antecedência. Antecedência mínima de 120 dias da data de expiração. A lógica por trás disso é simples. Imagina uma indústria que emprega 1.000 pessoas. A licença vai vencer,
Ela pede a renovação, mas o órgão ambiental atrasa. A Sáfrica não pode simplesmente parar e demitir todo mundo por ineficiência do Estado. Por isso, se a empresa for diligente e protocolar o pedido respeitando esse prazo de 120 dias, a validade fica automaticamente prorrogada. Prorrogada até que o órgão emita um parecer definitivo. Essa prorrogação automática salva vidas no setor produtivo. Salva mesmo. Mas saindo dessa linha do tempo e entrando em outro labirinto que derruba muita gente, o choque de competências. Saber quem tem o poder de licenciar. Com a edição da Lei Complementar 140, em 2011, o Pacto Federativo tentou organizar quem faz o quê. Para evitar que o IBAMA, os estados e os municípios ficassem batendo cabeça. E a regra de ouro para definir a competência é a abrangência do impacto da atividade. Perfeito. O artigo 7º da Lei Complementar 140 traz um rol muito específico para a competência da União. Que atua por meio do IBAMA. O foco são as dimensões nacionais, regionais e as áreas de soberania estratégica. O IBAMA licencia atividades no mar territorial, na plataforma continental. Em terras indígenas ou projetos que envolvam material radioativo. Ou empreendimentos imensos que ultrapassem as fronteiras de um estado ou de países limítrofes. Se o impacto tivesse a envergadura nacional ou fronteiriça, a competência federal. A regra da União faz total sentido, mas na prática, o dia a dia do licenciamento no Brasil não cai no colo do IBAMA. A grande massa dos processos vai parar na mesa dos órgãos estaduais. Porque os estados possuem uma competência que é residual e principal simultaneamente. Se a atividade não for gigante o suficiente para ser do IBAMA e nem estritamente local para ser do município, cai para o estado. E os municípios ficam encarregados daqueles empreendimentos cujo impacto ambiental se restringe ao próprio território. De acordo com as tipologias que os conselhos estaduais definem. E é exatamente nessa divisão que mora uma pegadinha brutal. Aquela envolvendo as áreas de proteção ambiental, as APAs? Essa mesma. O raciocínio intuitivo na hora da prova é pensar que, se a União criou uma APA gerida pelo ICMBio, tudo lá dentro é licenciado pelo IBAMA. Um posto de gasolina lá dentro iria para o IBAMA. Mas isso está redondamente errado. A titularidade da área protegida dá competência para licenciar. Essa do ICMBio é clássica. A banca coloca na questão que existe uma APA federal e pergunta quem licencia uma pequena atividade de impacto local. A resposta não é o IBAMA, é o município. O critério da abrangência do impacto continua mandando. O que a legislação exige é que o ente que instituiu a APA se manifeste no processo, dando a anuência. Mas a condução do processo, as idas e vindas, corre no órgão municipal ou estadual competente. A titularidade do bem não atrai o licenciamento. Se conectarmos isso com o quadro geral, vemos que as tensões entre os entes federativos são constantes. Se conectarmos isso com o quadro geral do nosso federalismo, o material traz uma jurisprudência brilhante do Supremo Tribunal Federal. A ação direta de inconstitucionalidade número 6.288, originária do Ceará. Exato, o caso foi o seguinte: o Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará, o COEMA, resolveu editar uma resolução criando hipóteses de dispensa de licenciamento. Isenção total para determinadas atividades potencialmente poluidoras, alegando desburocratização. E o STF basicamente disse aos estados que eles podem até criar uma fila expressa para operações mais simples. Uma simplificação de procedimento, buscando eficiência. Isso está dentro da competência estadual. Mas jamais podem dizer que o cliente simplesmente não precisa passar pelo caixa. Isso é dispensa de licenciamento e a Constituição proíbe terminantemente. A ministra Rosa Weber encabeçou a decisão anulando essa isenção. A fundamentação jurídica dessa decisão é uma aula. O Supremo firmou o entendimento de que afastar totalmente o licenciamento é uma agressão ao artigo 225. O Estado tem o dever de agir. A Corte destacou que essa flexibilização violou o princípio da proibição do retrocesso ambiental e ignorou a prevenção e a precaução. É dentro do federalismo cooperativo, os estados podem editar normas e criar ritos simplificados para atividades de menor impacto. O que eles não podem é se omitir abrindo mão do controle sob o pretexto da desburocratização. Então, o que tudo isso significa para quem está com o edital na mão e a prova chegando? Chegamos ao momento de fazer um raio-x estratégico. Traduzir essa imersão em pontos práticos para enfrentar bancas implacáveis como o CESP, FCC e VUNESP. O primeiro alerta vermelho é a confusão deliberada entre
entre a licença prévia e a licença de instalação. É o feijão com arroz das pegadinhas. A questão vem com uma historinha e diz que o órgão concedeu a licença de instalação, a qual atesta a viabilidade na fase preliminar. Absolutamente errado. Se o enunciado falar em palavras-chave como fase preliminar, concepção de planejamento ou atestar a viabilidade, a resposta é licença prévia. Por outro lado, se a questão mencionar autorizar a construção física, início das obras ou instalação de acordo com os planos, é a licença de instalação. E nenhuma das duas permite que a fábrica comece a vender o produto. Essa autorização é exclusividade da licença de operação. Outra armadilha quase cruel que vimos é a figura do licenciamento tácito. Ah, essa derruba muitos. As bancas montam um cenário onde o prazo legal expirou e o analista não deu resposta. Aí a alternativa afirma que a licença é considerada tacitamente emitida. Essa alternativa precisa ser riscada com força. O silêncio da administração nunca é aprovação tácita. O decurso do prazo não emite licença automaticamente. O que a inércia do órgão causa é a instauração da competência supletiva. Funciona como uma escada de socorro. Se o município perde o prazo, a obrigação sobe para o Estado. Se o Estado falhar, sobe para a União. O objetivo da lei é garantir que o meio ambiente não fique desprotegido. A proteção ambiental é tão importante que não admite que o Estado autorize uma obra cega só porque perdeu o prazo. Com base em tudo isso, preparamos uma lista de revisão emergencial. Papel e caneta ou bloco de notas do celular. Primeiro, vão direto nos artigos 8º e 18 da Resolução CONAMA 237, de 97. É lá que estão os prazos máximos de validade. LP, até 5 anos. LI, até 6 anos. LO, até 10 anos. E a regra salvadora, dos 120 dias de antecedência para prorrogação automática. Seguindo na lista, não deixem de ler o artigo 2º da Resolução CONAMA 09, de 87. Lembrar do número mágico de 50 cidadãos para forçar a audiência pública no processo de EIA-RIMA. Em terceiro lugar, uma leitura atenta aos artigos 7º, 8º e 9º da Lei Complementar 140. O foco é memorizar as hipóteses exatas de competência do IBAMA, como áreas de fronteira, mar territorial e terras indígenas. Dominando o que é da União, fica fácil deduzir que o impacto local vai para o município e a massa residual fica com os estados. E fechando a estratégia de prova, marquem a jurisprudência do STF sobre o tema, focando na ADI 6.288 do Ceará. A tese central é cristalina. A simplificação de procedimentos é constitucional, mas a dispensa total para atividades poluidoras é um retrocesso inconstitucional. Exatamente. Isso levanta uma questão importante, algo para deixarmos martelando na cabeça, muito além das alternativas de verdadeiro ou falso. Qual seria? Toda essa arquitetura do licenciamento ambiental, os prazos, o EIA-RIMA, foi estruturada para prever e mitigar impactos que já conhecemos. Agindo antes que o dano concreto ocorra. No entanto, nós estamos entrando em uma era onde inovações baseadas em biotecnologia avançada, nanotecnologia e novos materiais sintéticos estão chegando em uma velocidade vertiginosa. É verdade. A provocação que fica é como as engrenagens do direito ambiental, com ferramentas da década de 80, vão conseguir se adaptar para licenciar atividades cujo impacto real e a longo prazo nos ecossistemas é, hoje cientificamente impossível de ser diagnosticado com precisão. É um abismo de incertezas que o direito vai ter que aprender a gerenciar em muito pouco tempo. Sem dúvida. E com essa reflexão pesada e fantástica, nós encerramos a nossa imersão profunda de hoje. Agradeço demais a companhia de cada pessoa que dedicou o seu tempo para nos ouvir. Fica a recomendação indispensável. Tirem um tempo para ler a letra seca dos artigos que mencionamos, revisem os conceitos aplicando essas lógicas do dia a dia e continuem sempre questionando as dinâmicas do mundo ao redor. Bons estudos a toda a nossa audiência. Bons estudos, pessoal, e até a próxima!